Imagine a situação. 32 toneladas de liga de aço correndo por um pântano onde um homem afundaria até a cintura. Pelas leis da física, esse tanque deveria ter afundado em 10 metros. Por todas as leis da guerra, sua tripulação eram homens mortos. À frente, espera por eles uma bateria alemã de 88, rifles de precisão para matar blindados, dos quais não há salvação. Mas esse mecânico motorista conhecia um segredo que transformou a máquina desajeitada em um fantasma. Ele decidiu jogar roleta russa com a morte, violando todas as instruções existentes. O que acontece dentro de uma caixa de aço quando ela voa sobre solavancos a uma velocidade de 50 km por hora? Por que os artilheiros de elite alemães, ao verem essa manobra, abandonaram os canhões e fugiram em pânico, esquecendo-se do dever? Esta é a história de como uma arrancada insana quebrou a decantada disciplina alemã e salvou toda uma ofensiva. Acompanhe até o fim para saber qual é o preço de violar o regulamento quando o que está em jogo não é uma advertência, mas a vida. O diesel V234 engasgou soltando uma nuvem de fuligem preta e silenciou. O estrondo, que nas últimas 48 horas substituíra o ar, cessou abruptamente, e o silêncio atingiu os ouvidos como um martelo pesado e acolchoado. Ouvia-se apenas a blindagem esfriando, estalando sob o sol de junho, e em algum lugar longe, na cauda da coluna, um trator rugia com esforço. Junho de 1944. República Socialista Soviética da Bielorrússia. A Operação Bagration já havia moído o fronte alemão em lascas, mas aqui, na várzea do rio Berezina, o rolo compressor de aço da ofensiva topou com uma pedra de granito. Nós paramos. 32 toneladas de liga de aço, aceleradas ao limite, congelaram na orla da floresta. À frente, a uns 800 metros, através da várzea pantanosa, estendia-se um estreito aterro, a única artéria que levava à ponte de madeira. Ao redor, o pântano, lama gorda e barulhenta, onde um homem afundaria até a cintura e um tanque deitaria de barriga em segundos. No periscópio, o mormaço distorcia a imagem, mas mesmo através do ar trêmulo era visível. A ponte estava intacta. Por enquanto. O comandante do batalhão saltou da blindagem da máquina líder. As botas bateram surdamente na terra seca. O chefe da inteligência já corria em sua direção, o rosto cinza de poeira, olhos inflamados como os de alguém que não dormia há 3 dias. Informe. A voz do comandante soou seca, como o estalo de um galho quebrando. Sem saudações. O tempo agora valia mais que sangue. A ponte está minada, camarada capitão. O batedor cuspiu a poeira. Os fios vão para o outro lado, para a casa-mata. Mas isso é metade do problema. Na outra margem, direto na direção do aterro, os alemães enterraram uma bateria. 4 canos. Posições camufladas, mas detectamos a ótica. Reflexos. O comandante pegou o binóculo, levou-o lentamente aos olhos. Ele não olhava para a beleza da paisagem. Ele contava os setores de tiro. Para um militar, aquela imagem não era uma paisagem, mas um esquema de fogo. A situação era de um empate técnico, como no xadrez, quando qualquer movimento leva à perda de uma peça. Só que aqui as peças eram pessoas vivas e máquinas. Na outra margem estavam os PaK-43, 88 mm de calibre. Um cano com mais de 6 metros de comprimento acelera um projétil perfurante a uma velocidade de 1000 metros por segundo. Isso não é artilharia. É um rifle de precisão para assassinar tanques. Para a tripulação do T-34, o encontro com tal pedaço de metal significava morte instantânea. A uma distância de até 1,5 km, o 88 atravessava a blindagem frontal do chassi de lado a lado, junto com o motor e a transmissão. Não há chance de ricochete. A energia cinética do impacto é tal que, mesmo se o projétil não explodir dentro, a mudança de pressão transforma as entranhas da tripulação em geleia. O setor de tiro cobre o aterro completamente, constatou o comandante, sem baixar o binóculo. Eles estão esperando. Os alemães ficaram em silêncio. Essa era a parte mais assustadora do balé. Eles nos viam. Nós os víamos.
mas a bateria não abria fogo. Os artilheiros alemães são profissionais, não gastam munição atirando a esmo. Eles esperam a primeira máquina entrar no aterro, na estreita faixa de terra da qual não se pode desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Assim que o tanque líder expuser a lateral ou a barriga na subida, eles o queimarão e bloquearão a estrada com a carcaça em chamas. E depois, calmamente, metodicamente, explodirão a ponte. A artilharia ficou para trás, disse o comandante, baixando o binóculo. Não era uma pergunta, era uma sentença. Os obseiros atolaram na travessia perto de Bobruisk. Chegarão em 3 horas, não antes. Não haverá aviação, neblina. Se esperarmos 3 horas, eles explodirão a ponte. A voz do batedor era uniforme. Os sapadores dizem que a carga lá é suficiente para transformar os vãos em lascas. 20 minutos de trabalho para os sapadores da Wehrmacht e adeus travessia. 20 minutos contra 3 horas. A aritmética simples da guerra. Se ficarmos parados esperando apoio, perdemos o ritmo. A Operação Bagration é construída na velocidade. Devemos estar em Minsk mais rápido do que os alemães possam entender que seu grupo de exércitos centro deixou de existir. Uma parada neste maldito rio significa que o corpo de blindados vai parar. Atrás de nós, colunas quilométricas de caminhões, infantaria, suprimentos. Tudo isso se transformará em um engarrafamento gigante, um alvo ideal para a Luftwaffe. Dentro do tanque, havia cheiro de metal aquecido, pólvora queimada e suor. A tripulação estava sentada em silêncio. O mecânico motorista, Sargento Victor, a quem no batalhão chamavam de Skvozniak, colocou as mãos nas alavancas. Seus dedos, pretos de graxa, tremiam levemente, não de medo, mas da vibração residual do diesel. 500 cavalos de potência atrás de suas costas dormiam agora, mas Victor sentia a inércia da máquina com todo o corpo. Ele conhecia cada parafuso naquela suspensão Christie. A suspensão não são apenas molas. É o que permite a uma máquina de 30 toneladas não se despedaçar a uma velocidade de 50 km por hora em terreno acidentado. Victor sabia, para sobreviver sob a mira dos 88s, é preciso se mover mais rápido do que o inimigo gira as manivelas da mira. A velocidade angular do alvo deve exceder a velocidade de reação do artilheiro. Camarada capitão! O comandante do pelotão aproximou-se do comandante do batalhão. Não podemos ir pelo aterro. É um estande de tiro. Vão nos fuzilar como num polígono. Distância de 800 metros. Para o PAC 43 é um tiro direto. Nem precisa fazer correção do vento. Eu sei, tenente, eu sei. O comandante esfregou a ponta do nariz. Mas também não podemos ficar parados. Os alemães também não são bobos. Eles entendem. Enquanto estamos aqui, eles precisam da ponte como isca. Assim que perceberem que não vamos cair na armadilha, apertarão o botão do detonador. Estamos em xeque. Beco sem saída. Um clássico beco sem saída tático. Ataque frontal é suicídio. Espera é o fracasso da missão. A guerra não perdoa a indecisão, mas pune cruelmente a estupidez. Aqui, na margem do Berezina, o preço do erro não era medido em rublos nem em advertências. Era medido em notificações de óbito. O sol subia mais alto, dispersando a névoa da manhã. Mas sobre a várzea em si, sobre o pântano, o nevoeiro repousava como um cobertor denso e estratificado. Ele se agarrava aos juncos, escondia os contornos dos montículos. Era aquele mesmo leite que os pilotos odeiam e os batedores amam. Tem uma opção, disse de repente uma voz vinda da escotilha do motorista. Victor colocou-se para fora até os ombros. Ele não tinha o direito de intervir na conversa dos oficiais, mas o regulamento foi escrito em gabinetes e morrer acontecia no campo. Camarada capitão, permissão para falar. O comandante olhou para o rosto sujo de graxa do sargento. Em uma situação normal, ele teria mandado o mecânico limpar as lagartas. Mas agora, não existia situação normal. Fale, Skvozniak. Não vamos pelo aterro. Eles têm cada metro mirado lá. Colocaram referências. Está vendo aquele arbusto queimado? Com certeza, é a marca de 600 metros. A Pedra Branca, 400.
Vamos pelo pântano. O tenente bufou. Você comeu memendro, sargento? Lá é lamaçal. O tanque vai atolar de barriga em 10 metros. Vamos virar um alvo imóvel. Vão nos queimar. E não vamos ter tempo nem de virar a torre. Não vamos atolar. Victor falava calmamente, olhando não para os oficiais, mas para o nevoeiro que se espalhava sobre a várzea. Eu olhei para a grama. Vê onde a tiririca é mais escura? Lá o solo é mais firme. As raízes seguram. E o nevoeiro? Ele é mais denso sobre a água e mais ralo sobre a terra firme. Se formos na rotação máxima, em segunda ou terceira marcha, sem tirar o pé do acelerador nem por um segundo, a inércia nos tira. Vamos voar pelo topo dos montículos. A suspensão aguenta. Eu verifiquei as barras de torção ontem. Isso soava como o delírio de um louco. Lançar 32 toneladas de ferro no pântano, contando em passar em velocidade, como uma pedra chata quicando na água. A física dizia não. A pressão específica sobre o solo do T-34 é de 0,83 kg por centímetro quadrado. Isso é pouco para um tanque, mas muito para um pântano. Se parar, afunda, disse o comandante. Se tirar o pé, afunda. Se a lagarta sair, afunda. Afirmativo, assentiu Victor. Mas, em compensação, para os alemães não seremos um alvo no estande. Seremos um fantasma no nevoeiro. Eles nos esperam no aterro, e nós sairemos pelo flanco, da lama. A velocidade angular será insana. Os artilheiros deles vão esfolar as mãos tentando nos pegar. O comandante ficou em silêncio por exatos 5 segundos. Ele olhou para o relógio. O ponteiro cortava inexoravelmente fatias do tempo restante até a explosão da ponte. Depois, ele desviou o olhar para Victor. Nos olhos do mecânico não havia bravata. Havia o cálculo frio de um homem que se fundiu com sua máquina em um único organismo. Uma máquina, disse o comandante bruscamente. Os outros, preparar para apoiar com fogo do local. Se Skvozniak passar, batemos com todo o batalhão nos clarões dos disparos. Distraímos eles. Entendido, exclamou o tenente. Tarefa: sair no flanco da bateria, esmagar as guarnições, não deixar explodir a ponte até a chegada dos sapadores. Victor desapareceu na escotilha. A trava bateu. Um segundo depois, o motor rugiu, cuspindo fumaça azulada. A rotação saltou para 1700. A máquina estremeceu, como uma fera que sentiu cheiro de sangue. Nos fones do capacete estalou. Tripulação, ouvir meu comando. Perfurante, carregar. Segurem-se com os dentes no que puderem. Agora vai sacudir. O som do motor encobriu todos os outros sons do mundo. O tanque arrancou do lugar, mas não para o aterro, e sim para o lado, para a lama verde da várzea, espalhando com as lagartas pedaços de terra pesando dezenas de quilos. Começou a contagem regressiva dos segundos, cada um dos quais poderia ser o último. O beco sem saída acabou. Começou a corrida contra a morte. O comandante do batalhão não baixou o binóculo, mesmo quando o T-34 desapareceu nas nuvens de escapamento e terra levantada. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e sem sangue. Ao lado, o chefe do Estado-Maior batucava nervosamente o lápis na prancheta com o mapa, mas esse som se afogava no silêncio opressivo que pairava sobre o posto de observação. Agora, nestes segundos, decidia-se não o destino de uma tripulação. Decidia-se a aritmética de toda a operação ofensiva do corpo. Na casamata do comando, onde 10 minutos atrás havia fumaça de tabaco e cheiro de terra úmida, ocorreu aquela conversa curta e dura que desencadeou esse ataque suicida. Não havia lugar para emoções. Apenas números secos e a logística da guerra. Nós decompusemos a situação, como se desmonta o ferrolho de uma metralhadora. Opção número 1. Agir estritamente de acordo com o regulamento de combate da infantaria e das tropas blindadas. Chamar a artilharia do regimento. Esperar até que os tratores arrastem os obuseiros pelas estradas encharcadas. Posicionar as baterias. Os observadores detectarem os clarões dos canhões alemães, transmitirem as coordenadas, fazerem o disparo de ajuste, introduzirem a correção,
e começarem a supressão metódica dos pontos de fogo inimigos. Isso é confiável. Isso é correto. Isso minimiza as perdas de equipamento. Mas esse plano tinha um defeito fatal: o tempo. A preparação de artilharia, pelos cálculos mais otimistas, levaria de 3 a 4 horas. 3 horas são 180 minutos. No outro prato da balança estava o padrão dos sapadores alemães. Sabíamos quem estávamos enfrentando. As unidades de engenharia da Wehrmacht são profissionais pedantes. Para preparar uma ponte de madeira para a destruição, eles não precisam de horas. Eles precisam de 20 minutos. Perfurar as vigas, colocar as cargas de TNT nos nós principais das estruturas de suporte, estender o cordão detonante até o abrigo. 20 minutos. A diferença entre as 3 horas da nossa preparação e os 20 minutos do trabalho deles é justamente o preço da derrota. Se esperarmos a artilharia, garantimos uma travessia explodida, o que significa que a cunha blindada, que deveria cortar a estrada para Minsk até a noite, vai parar no rio. Até lançarem as pontes flutuantes, até trazerem a retaguarda, o inimigo terá tempo de criar uma nova linha de defesa. O ritmo será perdido. A Operação Bagration vai engasgar neste setor. É exatamente por isso que a decisão do sargento Victor, por mais insana que parecesse, era a única equação matematicamente correta. Pelo binóculo, via-se que na outra margem, perto das posições camufladas, começou um movimento. Os alemães notaram a arrancada. Mas eles esperavam o alvo no aterro. Seus periscópios e miras estavam focados no ponto onde a estrada sai para a ponte. Eles prepararam um saco de fogo. A psicologia do artilheiro trabalha na antecipação por um vetor conhecido. O alvo aparecerá aqui. A velocidade do alvo é tal. A antecipação é tal. Mas o tanque não saiu no aterro. A matemática do duelo entre um tanque e um canhão antitanque é uma ciência cruel de ângulos e velocidades. O canhão alemão de 88 mm PaK-43 é uma arma terrível. Ele perfura qualquer blindagem existente neste teatro de operações a uma distância de até 2 km. Mas ele tem massa. Um cano pesado, um reparo maciço, escudo blindado. Para girar essa máquina, o artilheiro deve girar a manivela de mira horizontal. Aqui entra em vigor a física. Velocidade angular. Se o tanque se move diretamente para o canhão, ou se afastando dele, a velocidade angular é 0. O artilheiro não precisa girar as manivelas, apenas corrigir levemente a mira. É um fuzilamento. Era exatamente com isso que os alemães contavam, bloqueando o aterro. Mas se o tanque se move transversalmente à linha de fogo, e ainda por cima a curta distância, a velocidade angular aumenta como uma avalanche. A uma distância de 800 metros, com a velocidade do tanque a 55 km por hora, o artilheiro deve girar a manivela a uma velocidade alucinante, apenas para manter o alvo na cruz da mira. E ainda é preciso calcular a antecipação. É preciso adivinhar onde a máquina estará em 1,5 segundos, o tempo de voo do projétil. O comandante baixou o olhar para o ponteiro de segundos do relógio. Passou-se 1 minuto desde a largada. Para a tripulação dentro da caixa de aço, o tempo agora se comprimiu numa mola densa. Lá não se pensava em estratégia. Lá funcionavam os reflexos. O mecânico motorista agora lutava não contra os alemães, mas contra a inércia da máquina de 32 toneladas. Ele tinha que fazer aquele pedaço de metal dançar no pântano. Cada giro das alavancas de direção é uma perda de velocidade. Cada desaceleração é um risco de atolar. Mas não se pode ir em linha reta. A linha reta é um presente para o artilheiro. A trajetória do movimento deve ser quebrada, imprevisível, irracional. Isso se chama balançar o pêndulo. Só que não com o corpo de um infante, mas com o chassi de um tanque. Do lado alemão, estava ocorrendo uma quebra de padrão. Os artilheiros viam um alvo que violava todas as regras da balística. O tanque ora afundava na baixada, sumindo de vista, ora saltava sobre um montículo, expondo a lateral por uma fração de segundo, ora mudava bruscamente de curso, indo para a esquerda. Vai, meu filho, vai,
Sussurrava alguém dos oficiais atrás do comandante. Mas o comandante sabia. Apenas sorte não basta. Era preciso o erro do inimigo. O sistema de mira do PAC-43 tem duas velocidades de rotação, a grossa e a fina. A grossa é para a transferência rápida do cano em grandes ângulos. A fina, para a mira precisa. O problema do artilheiro alemão agora consistia no fato de que o alvo se movia rápido demais para a mira fina, mas caoticamente demais para a grossa. Ele tinha que se alternar entre as manivelas, perdendo frações de segundo preciosas na troca de marchas do mecanismo de giro. Nisso consistia o cálculo: forçá-los a errar, forçá-los a ficar nervosos. O homem atrás da mira não é um robô. Quando uma montanha de aço, rugindo e espirrando lama, vem em sua direção, e suas mãos não acompanham seu movimento, o medo trava os músculos. A respiração falha. O dedo no gatilho puxa antes da hora. O primeiro tiro da bateria alemã rasgou o ar. O projétil passou por cima, levantando uma fonte de água preta uns 30 metros atrás da popa do tanque. O som do tiro chegou ao posto de observação com atraso. Um estalo seco e ríspido, como um estalo de chicote. Errou, constatou o chefe do Estado-Maior. O comandante não respondeu. Ele via o que os outros não viam. O clarão do tiro desmascarou a posição do canhão da ponta. Mas isso não era o principal. O principal é que o projétil acertou nada. Isso significava que o artilheiro alemão avaliou mal a velocidade do alvo. Ele pegou uma antecipação grande demais, não acreditando que um tanque russo pudesse se mover tão rápido pelo pântano. Marcaram o primeiro ponto? Lançou o comandante ao telefonista. Afirmativo, referência 3, 40 à esquerda. Esperar. Não abrir fogo. Deixem o Skvozniak atrair todos para si. Isso era cruel. Usar a própria tripulação como isca viva para expor o sistema de fogo do inimigo. Mas a guerra é um trabalho onde as ferramentas são vidas. Se abrirmos fogo agora, espantaremos as outras guarnições. Eles vão se esconder, esperar o ataque passar, e depois acabarão com o tanque com fogo cruzado. Precisamos que eles entrem em pânico. Que todos os 4 canhões comecem a atirar, esquecendo a camuflagem. Que eles se entreguem completamente. O ponteiro de segundos marcou mais uma volta. 2 minutos. O tanque continuava sua corrida insana. Ele já havia passado pela zona de longo alcance e entrava na zona de raio médio. Agora, cada metro de aproximação aumentava o tamanho angular do alvo nas miras alemãs, mas ao mesmo tempo aumentava a velocidade de deslocamento. O paradoxo do combate aproximado. Quanto mais perto o alvo, mais difícil é acertá-lo, se ele se move transversalmente. Ganhamos tempo contra os alemães para a tomada de decisão. Enquanto o oficial deles gritava ordens, tentando redistribuir os alvos, enquanto os municiadores jogavam os pesados cartuchos nas culatras, enquanto os artilheiros giravam suas rodas infinitas, o T-34 devorou 200 metros de distância. O cronômetro da contagem regressiva tiquetaqueava na cabeça de cada um. 20 minutos para a explosão da ponte. 3 minutos para o tanque chegar à bateria ou queimar. Nesta equação não havia incógnitas, apenas constantes. Velocidade, distância, tempo de reação. E uma variável. A habilidade do mecânico ou motorista, que agora espremia a alma do diesel, violando todas as instruções de operação do motor V2. Segundo clarão. Terceiro. Agora batiam em dupla. Os projéteis caíram mais perto. Um revolveu a terra bem na frente do nariz da máquina, cobrindo a blindagem com estilhaços e lama. O tanque mergulhou na nuvem da explosão, sumindo de vista por um segundo. O coração do comandante falhou uma batida. Se a lagarta foi atingida, fim. A inércia arrastará a máquina por mais uns 10 metros, virará de lado e o próximo projétil a transformará numa fogueira. Mas da nuvem preta e cinza, rugindo como uma fera ferida, o corpo verde irrompeu. Ele não parou. Ele nem sequer desacelerou. Pelo contrário, parecia que o motorista engatou uma quinta marcha inexistente. Vivo, suspirou o chefe da inteligência. Vivo. Por enquanto, vivo.
mas a distância diminuía. Agora entrava no jogo não apenas a balística, mas os nervos. Quem piscasse primeiro nesse jogo de encarar morreria. O tanque ou a bateria. O homem nas alavancas ou o homem na mira. O tempo parou de fluir suavemente. Ele se rasgava em pedaços, sincronizando-se com as batidas dos pistões nos cilindros. A análise acabou. Começou o moedor de carne. Dentro da torre não se ouvia nem guerra nem paz, apenas um rugido que fazia vibrar cada osso do esqueleto, e o clangor da culatra dançando perigosamente perto das costelas do municiador. O que parecia do lado de fora uma manobra tática, aqui, dentro da cápsula blindada, parecia uma queda num elevador com o cabo cortado. Éramos jogados de tal forma que os capacetes batiam no teto da torre, e a mira do artilheiro vivia sua própria vida furiosa. Para entender a natureza dessa loucura, é preciso voltar o tempo 10 minutos para o ponto de tomada de decisão. Naquele momento em que o regulamento de campo do Exército Vermelho entrou em conflito direto com a realidade. De acordo com o manual, o ataque a uma faixa fortificada sem preparação de artilharia e apoio de infantaria é tribunal. O comandante do tanque sabia disso. O comandante do batalhão sabia disso. Mas eles também sabiam outra coisa. O regulamento foi escrito para combates lineares, e não para uma corrida contra o tempo, onde um segundo de atraso custa um corpo de exército inteiro. Quando o mecânico motorista Victor, esse sargento eternamente engordurado, sugeriu ir pelo pântano, a primeira reação foi o desejo de mandá-lo para a enfermaria verificar a cabeça. Lá é atoleiro, disse então o comandante. Lá é a morte. A morte está no aterro. A voz de Victor era assustadoramente calma. No aterro somos alvo. Estática. O alemão nem precisa pensar, é só apertar o gatilho. Mas no pântano nós somos o caos. A argumentação de Skvozniak baseava-se não na coragem, mas numa compreensão profunda, quase de engenharia, daquilo que ele controlava. Ele conhecia o segredo da suspensão Christie. As molas verticais, nas quais estavam suspensas as rodas do T-34, tinham um curso enorme. Essa construção, criada pelo gênio americano e aperfeiçoada pelos engenheiros soviéticos, permitia à máquina engolir solavancos nos quais um tanque alemão com sua suspensão intercalada simplesmente perderia as lagartas ou quebraria as barras de torção. Victor colocou na balança da vida uma verdade técnica simples. A ótica alemã é excelente, mas as mãos alemãs são humanas. Eles esperam um tanque, explicava ele, desenhando com o dedo um esquema na blindagem empoeirada. Um tanque é uma besta pesada e desajeitada. Eles estão acostumados com os russos vindo como uma avalanche, mas devagar. Se dermos 50 km por hora nos solavancos, a máquina vai tremer. Oscilação vertical de 1 metro. Para nós é um inferno, mas para eles... Ele estreitou os olhos. Tente acertar uma mosca que se debate no vidro. A velocidade angular do alvo excederá a velocidade de giro da torre deles. Eles vão nos ver, mas o cérebro não terá tempo de dar o comando às mãos. Era o cálculo de um louco. O plano violava todas as instruções de condução de veículos de combate. O motor V234 não foi projetado para operar no regime de rotação máxima com tal carga de impacto. A transmissão deveria se despedaçar, mas Victor propunha trocar a vida útil da máquina pela vida da tripulação. Se queimar a embreagem, que se dane, disse ele. O principal é passar pelo setor. A tripulação ficou em silêncio. Aquele foi o segundo em que a hierarquia de patentes se apaga e resta apenas o instinto animal de matilha. O comandante olhou para o mecânico e viu não um subordinado, mas a única pessoa que poderia tirá-los daquele moedor de carne. Nos olhos do municiador, lia-se o terror misturado com esperança. Se formos pelo regulamento, somos cadáveres. Se escutarmos esse maluco, há uma chance de virarmos lenda. Ou cadáveres, mais rápidos. Haja, lançou o comandante. Não era uma permissão. Era cumplicidade na violação das leis da guerra. E agora estamos aqui, no meio do pântano. A decisão tomada em terra firme transformou-se em tortura por metal.
O T-34 não andava, ele pulava. 32 toneladas de aço voavam no ar, descolando do solo por um bom meio metro, e desabavam com estrondo, levantando fontes de lama. A suspensão gemia, as molas comprimiam-se até o limite, transmitindo os golpes direto para a coluna vertebral dos homens. Segura! O rouquidão no laringofone afogava-se no rugido do motor. A lógica gritava pare. O instinto berrava pisa fundo. Cada vez que o nariz do tanque bicava para baixo, parecia que íamos nos cravar no atoleiro e parar. Esse era o momento mais terrível. O instante de imponderabilidade antes do impacto. Se o solo não aguentar, somos túmulo. Mas Victor sentia a máquina como um cirurgião sente o bisturi. Ele não lutava com o manche, ele brincava com ele. Nas frações de segundo em que as lagartas perdiam a tração, ele não tirava o pé, mas ao contrário, aumentava a rotação, forçando as lagartas a remarem como pás de um navio a vapor. Já não era mais um tanque, era um bólido correndo por um campo minado. Nós nos tornamos um fantasma para a bateria alemã. Víamos os clarões de seus disparos, flores de fogo más e amarelas no nevoeiro. Mas os projéteis caíam onde estávamos um segundo atrás. Os artilheiros alemães, acostumados ao tiro metódico em alvos de polígono, depararam-se com um alvo que se movia irracionalmente. Quebrávamos seus algoritmos, quebrávamos sua disciplina de fogo. Em vez de tiros precisos, começou uma fuzilaria em pânico. Dentro da torre cheirava a óleo queimado e adrenalina. O municiador, agarrado à alça, xingava por entre os dentes, tentando pegar o momento entre os saltos para colocar o projétil. O comandante, colado ao dispositivo de observação, via como a paisagem lá fora se transformara em uma faixa borrada de lama, fogo e fumaça. Isso não era heroísmo no sentido literário. Aqui não havia lugar para pensamentos elevados sobre a pátria. Havia apenas trabalho. Trabalho pesado, sujo e mortalmente perigoso de controlar uma fera mecânica no limite de suas capacidades físicas. Todo o heroísmo resumia-se a uma coisa: não tirar o pé do acelerador quando o cérebro berra de terror. Velocidade! Mais velocidade! Comandava a voz interior do mecânico. O ponteiro do tacômetro batia na zona vermelha, muito além das 2.000 rotações permitidas. O óleo no sistema superaqueceu, a pressão caía, mas Victor sabia, o motor aguentaria. Ele tinha que aguentar. Porque a alternativa era um pedaço de metal na lateral. Fazíamos o que era considerado impossível. Atacávamos uma defesa antitanque estacionária com velocidade. Transformamos nossa desvantagem, a ausência de blindagem espessa capaz de segurar o 8,8, em nossa arma. A blindagem é uma ilusão. A velocidade é a vida. O cálculo do louco se justificava a cada metro percorrido. Ainda estávamos vivos. Estávamos nos aproximando. E a cada arrancada do tanque, a confiança da tripulação se fortalecia. Esse maldito Skvozniak sabia o que estava fazendo. Ele os superou não com fogo. Ele os superou com geometria e ritmo. Mas até a bateria restavam ainda 400 metros de pântano. E a dança com a morte estava apenas ganhando força. Para entender por que 32 toneladas de metal não foram para o fundo, logo nos primeiros segundos dessa corrida maluca, é preciso parar o filme. É preciso voltar 5 minutos, para aquele ponto zunindo de silêncio antes da partida, quando a decisão já fora tomada, mas as alavancas ainda estavam no ponto morto. O milagre da sobrevivência em combate muitas vezes é forjado não no momento do disparo, mas no momento da preparação. Para um observador externo, a várzea do Berezina parecia uma mortalha branca contínua. O nevoeiro da manhã, denso como algodão, escondia sob si a morte, um atoleiro capaz de engolir uma coluna de tanques sem nem soltar bolhas. Mas para o sargento Victor, essa paisagem não era um quadro, mas um mapa topográfico com um carimbo secreto, que precisava ser decifrado em 3 minutos. O mecânico colocou-se para fora da escotilha até a cintura. O motor às suas costas ronronava em baixa rotação, 500 ou 600 por minuto. O murmúrio surdo e gutural dos 12 cilindros
criava uma leve trepidação que adormecia as pontas dos dedos, mas era essa vibração que ajudava a concentrar. Victor tirou o capacete. Ele precisava sentir o ar. Olha, tenente. Ele não se virava, mas o comandante sabia que as palavras eram dirigidas a toda a tripulação. O nevoeiro não é homogêneo. Vê, ali, à direita do arbusto, a cortina esbranquiçada está parada como uma parede e quase não se move. O comandante colou no periscópio. Estou vendo, nevoeiro normal. Não, ali é água. A voz de Skvozniak soava como a palestra de um professor na faculdade de geologia, só que em vez de uma vareta ele tinha uma alavanca de metal. Sobre a água aberta ou lama líquida, a evaporação é mais intensa. A umidade é maior, o ponto de orvalho é outro. Ali é leite. Se meter ali, afunda até a torre. Agora olha mais à esquerda, onde tem a clareira. Vê que a neblina é um pouco mais cinza e rasgada. Vejo. Ali o solo respira. Ali tem sistema de raízes. A grama é escura, dura. É junco do brejo. Ele não cresce em lugares totalmente podres, precisa de apoio. Significa que sob a grama tem uma camada firme. Uns 30 centímetros, talvez meio metro de lodo, e por baixo argila ou areia. Essa é a nossa estrada da vida. Ele lia a terra como um sapador lê um campo minado pelos montículos mal perceptíveis e pela grama seca. Só que o sapador tem uma sonda e tempo, e o mecânico motorista tem apenas os olhos e a intuição. Um erro na leitura dos tons de verde e cinza significava não apenas atolar, significava a transformação do tanque num caixão de aço imóvel sob a mira da bateria alemã. Victor desceu para a escotilha e verificou os instrumentos. Era um ritual não menos importante que uma oração. O ponteiro do termômetro da água parou na marca de 70 graus. Óleo, 55. Perfeito. Muitos mecânicos jovens morriam por arrancarem em pânico com o motor frio. O diesel V2 é uma fera potente, mas caprichosa. Se der carga total com o óleo frio, a pressão salta de tal forma que pode estourar as juntas ou, o que é pior, arrebentar as mangueiras de óleo. Então, em 200 metros, você para com o virabrequim travado. Victor aquecia a máquina suavemente, trabalhando o pedal de combustível com leveza, acelerando o motor para fazer o sangue quente correr pelas veias do mecanismo. Pressão normal, murmurou ele no laringofone. Temperatura de trabalho. Persianas do radiador totalmente abertas. Ele olhou novamente para o pântano através da fenda estreita do periscópio. Agora ele traçava a rota. Em sua cabeça nascia não uma linha reta, mas uma curva complexa e quebrada. Até aquele toco retorcido, uma arrancada. Lá é firme. Depois bruscamente para a esquerda, para o montículo com grama marrom. É uma ilhota. Vai dar tração para a lagarta por 1 segundo, para jogar a inércia. Depois um buraco. Lá é lama. Não tirar o pé, passar planando. E de novo para a direita, para o salgueiro. Era o trabalho de um navegador traçando o curso entre recifes. Só que os recifes aqui eram invisíveis. Ele memorizava referências. Um galho quebrado, uma mancha de luz, um arbusto escuro. No combate não haveria tempo para olhar. As mãos teriam que lembrar sozinhas para onde girar as alavancas. Skvozniak, você tem certeza? A voz do municiador tremeu. Lá é atoleiro. O pai contava que em 41 uma companhia inteira sumiu aqui. Eles foram a pé e com medo de molhar as botas. Cortou Victor rispidamente. E nós vamos com velocidade. Nossa lagarta tem 500 milímetros de largura. Superfície de apoio igual a de um elefante de Esquis. O principal é não deixar o solo perceber que pisamos nele. Enquanto a grama estiver cedendo, já estaremos 2 metros à frente. Ele falava sobre o princípio dinâmico de transposição, sem saber os termos científicos. A estática mata. Enquanto o tanque está parado, ele pressiona com toda a massa num ponto. O vetor da força da gravidade é direcionado estritamente para baixo. Mas assim que as 32 toneladas começam um movimento, aparece o vetor de inércia.
Se a velocidade for alta, o tanque literalmente desliza sobre os trechos perigosos, sem tempo de afundar a camada superior de grama até o ponto crítico de ruptura. É como correr sobre gelo fino. Parou, afundou. Correu, viveu. Mas para esse princípio funcionar, era necessário um trabalho de joalheiro com a caixa de câmbio. A embreagem principal devia funcionar sem trancos, mas instantaneamente. Troca de marchas em frações de segundo. Perda de rotação na troca de marcha no pântano equivale à morte. Victor apertou as luvas. Eram velhas, gastas até os buracos nos nós dos dedos, mas ele não as trocava desde o arco de Kursk. Davam sorte. As palmas suaram, ele as limpou nas calças. As alavancas de controle das embreagens laterais eram aço frio, polido por milhares de toques. Agora, elas se tornariam uma extensão de suas mãos. Tripulação, atenção! A voz do comandante trouxe todos de volta à realidade. Relatório de prontidão. Canhão, normal. Metralhadora, discos no lugar. Rádio, na escuta. Victor ficou em silêncio. Ele ouvia o motor. Pareceu-lhe, ou no 12º cilindro passou uma batida extra? Não. Impressão. O diesel cantava sua canção uniforme e potente. 500 cavalos batiam os cascos, exigindo liberdade. Mecânico? A máquina é uma fera, respondeu Victor curto, pronta para rasgar. Nesse momento, o nevoeiro lá fora se rompeu por um segundo, abrindo a visão para o aterro distante. Ele parecia enganosamente seguro, plano, firme. Uma estrada para o inferno. Victor sabia. Agora lá, nas miras dos canhões alemães, esperam exatamente por essa segurança. Esperam que o tanque russo escolha o caminho fácil. Ele desviou o olhar para o pântano. Sujo, cheio de montículos, inóspito, mas honesto. Ele não escondia minas, ele mesmo era uma grande mina. E Victor sabia como desarmá-la. A chave para o desarmamento estava sob seu pé direito, o pedal do acelerador. Bom, com Deus, ou quem quer que esteja por nós hoje, suspirou o comandante. Skvozniak, é a sua vez. Victor pisou no pedal da embreagem principal. Com a mão esquerda, ele jogou a alavanca do câmbio para a segunda marcha. A primeira é curta demais. Nela nos enterramos na hora. A segunda tem risco de morrer o motor, mas dá a aceleração necessária. Os dentes das engrenagens na caixa de câmbio entraram em contato com um clangor surdo e pesado, que ecoou como vibração em todo o chassi. Era o momento da verdade, o ponto de não retorno. Daqui para frente, só para frente. Vai! Rugiu o comandante. Victor soltou a embreagem e simultaneamente afundou o pé no acelerador até o chão. O motor urrou, expelindo uma nuvem de fumaça preta que instantaneamente se misturou com o nevoeiro branco. As lagartas morderam o solo instável, rasgando raízes, e o tanque, empinando o nariz, saltou para o desconhecido. A preparação acabou. Começou a guerra da física contra a geografia. No momento em que as lagartas romperam a última cortina de arbustos que separava a floresta da várzea aberta, o conceito de silêncio deixou de existir. O mundo se estreitou às dimensões da fenda de visão e se encheu de um estrondo que não apenas batia nos ouvidos, mas ressoava na caixa torácica, forçando o coração a se ajustar ao ritmo dos 12 cilindros. Não foi uma partida, foi uma explosão. 32 toneladas de liga de aço, carregadas com lagartas sobressalentes e caixas de ferramentas, voaram para o espaço aberto com a graça de um rinoceronte enfurecido. Geralmente, os tanques saem do abrigo com cuidado, nas pontas dos pés, tentando não denunciar a posição antes da hora. Mas agora, o sargento Victor quebrava esse padrão no joelho. Ele levou a máquina à rotação máxima ainda na floresta, usando a inércia da aceleração para passar os primeiros metros da lama mais viscosa na orla das árvores. O motor V234 rugia numa nota próxima da histeria. O ponteiro do tacômetro tremia na marca de 2.200 rotações.
Os tubos de escape cuspiam no nevoeiro nuvens espessas de fuligem preta e gordurosa, misturada com faíscas de óleo queimando. Esse rastro preto tornou-se instantaneamente uma bandeira, sinalizando ao inimigo: estamos aqui. Atirem. Era uma insolência demonstrativa e suicida. Em vez de se esconder nas dobras do terreno, o T-34 anunciou sua presença tão alto quanto podia. Victor jogou a máquina na primeira curva. O tanque não foi reto. Ele arrancou para a esquerda, levantando com a popa uma parede de lama da altura de 2 homens. Um segundo depois, um puxão brusco na alavanca direita, e a máquina de muitas toneladas, deslizando as lagartas pela grama molhada, entrou em derrapagem, mudando o vetor de movimento em 45 graus. Zigue-zague. Cobrinha. Para um observador externo, isso parecia o caos. Parecia que o mecânico perdera o controle, que a máquina era arrastada pelo pântano como um graveto num redemoinho. Mas era um cálculo frio. Victor conduzia o tanque não em linha reta, que é a distância mais curta para a morte, mas por uma trajetória quebrada, a única possível para a sobrevivência. A física desse processo era monstruosa. A cada curva brusca a 50 km por hora, a força centrífuga tentava arrancar a torre do anel, e a tripulação lá dentro era esmagada contra as paredes do compartimento de combate. O artilheiro, agarrado às manivelas, rosnava de esforço, tentando manter o corpo na cadeira. O municiador, abraçando a culatra do canhão, rezava para que o pesado cartucho não escorregasse das mãos e esmagasse suas pernas. A suspensão Christie trabalhava no limite da resistência estrutural. 5 pares de rodas de apoio de grande diâmetro dançavam sua dança furiosa. As molas comprimiam-se até o tinido metálico, absorvendo os impactos nos montículos que poderiam quebrar a espinha de um caminhão comum. O tanque ora decolava, descolando do chão com todas as rodas, ora aterrissava com um pio pesado, tirando do pântano fontes de água. No lado alemão, na bateria de 88, nesses primeiros segundos reinava o choque. Eles esperavam um alvo. Eles esperavam que os russos rastejassem para o aterro, expusessem a lateral e morressem. Em vez disso, do nevoeiro vinha em direção a eles algo rugindo como um inferno, e movia-se mais rápido do que permitiam as características táticas e técnicas do equipamento soviético nos manuais alemães. O fator surpresa funcionou. Os observadores alemães, colados aos periscópios, viam não um tanque, mas uma mancha verde borrada que mudava de posição no espaço a cada 2 segundos. Enquanto o comando passava pela cadeia do oficial aos artilheiros, os dados ficavam obsoletos. Referência 2. Tanque! Distância 800! Gritava o observador alemão. Mas enquanto o artilheiro girava a manivela, o tanque já estava na distância de 750 e deslocara-se 30 metros para a esquerda. Victor sentia a máquina com a pele das costas, pressionada contra o encosto rígido do assento. Ele não olhava para os instrumentos, não havia tempo. Ele ouvia o motor e sentia o solo através das alavancas. Eis que agora a lagarta direita começou a patinar. Significa que embaixo dela há argila. Reação instantânea. Tirar um pouco o pé do lado direito, adicionar no esquerdo, alinhar a máquina, não deixá-la enterrar. No capacete havia um fluxo contínuo de palavrões e chiados. Mais à esquerda! Skvozniak! Esquerda! Tem um toco! Berrava o comandante. Visto! Victor puxou a alavanca esquerda. O tanque obedeceu, como se pesasse não 30 toneladas, mas 300 quilos. Guinou, contornando o obstáculo, e novamente ganhou velocidade. O diesel engasgava, mas puxava. 500 cavalos de potência transformavam o diesel em pura energia cinética, acelerando o bloco de aço até a velocidade de um trem expresso. Era uma corrida não com a distância, mas com o tempo de reação dos artilheiros alemães. O tempo médio de reação de uma guarnição treinada de canhão antitanque, da detecção do alvo até o disparo, é de cerca de 6 a 8 segundos. Nesses 8 segundos, o tanque a 55 km por hora percorre 122 metros. 122 metros é uma distância enorme,
É a diferença entre acertou e errou por meio corpo. Victor sabia, enquanto ele mantivesse o ritmo, enquanto forçasse os artilheiros inimigos a girar febrilmente as manivelas de ajuste, ele era invulnerável. Assim que ele parasse ou andasse reto, seria um cadáver. À frente, através dos respingos de lama no periscópio, já eram visíveis os clarões. A bateria acordou. O primeiro projétil, disparado às pressas, passou alto sobre a torre, cortando o ar com o guincho de tecido rasgando. A onda de choque chicoteou a blindagem, mas o tanque nem se mexeu. Sua própria inércia era mais forte. "Passou longe!" gritou o comandante. "Pisa, Vitya, pisa!" Victor já estava pisando. O pedal encostou no limitador. O tanque voava sobre o pântano, violando as leis da gravidade e do bom senso. Parecia uma lancha planando sobre as ondas. Só que as ondas eram de terra, e em vez de espuma, voavam pedaços de terra preta pesando como tijolos. O rugido do motor, o clangor das lagartas, os golpes da suspensão, tudo isso se fundiu numa única sinfonia monótona de ataque. Dentro da máquina, as pessoas se transformaram em funções. Não há medo, não há pensamento sobre casa, não há planos para a noite. Há apenas o setor de visão, a escala da mira e os ponteiros trêmulos dos instrumentos. O tanque não é apenas ferro. Nesses momentos ele se torna um ser vivo, uma extensão do sistema nervoso do motorista. Victor sentia como as embreagens esquentavam, como o óleo fervia na transmissão, como os pinos das lagartas se tensionavam. Ele implorava a máquina, xingava-a, fundia-se com ela. "Vamos, querida, vamos, vadia, nos tira daqui." E o T-34 tirava. Ele perfurava o nevoeiro com seu nariz rombudo, encurtando a distância para a morte a cada rotação do virabrequim. A bateria alemã, que até então parecia uma fortaleza inexpugnável, de repente tornou-se apenas um ponto no mapa até o qual era preciso correr. Correr mais rápido do que a resposta de chumbo chegaria. A arrancada continuava. Uma corrida de velocista de peso pesado na lama. Um espetáculo que fazia os oficiais alemães gelarem por dentro. Os russos não seguiam as regras. Os russos iam na marra. E essa energia selvagem, primitiva do ataque, assustava-os mais do que o calibre do canhão. A velocidade tornou-se uma arma. E agora, essa arma estava engatilhada e apontada direto para a testa da defesa alemã. A bateria alemã começou a falar com voz plena. Não era um estrondo desordenado, mas um estalo seco e cortante, rompendo os tímpanos mesmo através da blindagem e dos capacetes. 88 mm é um calibre que não deixa direito ao erro. O projétil voa mais rápido que o som. Primeiro você vê o clarão, depois o impacto, e só se tiver a sorte de continuar vivo, o som do disparo chega até você. A primeira explosão caiu antes, a uns 10 metros da lagarta esquerda. Uma fonte pesada e gorda de lama pantanosa, misturada com turfa, subiu mais alto que a torre. A onda de choque balançou a máquina de 32 toneladas como um barco em mar revolto. Estilhaços bateram na blindagem, como um punhado de nozes de aço jogadas com toda a força num balde. Dentro do tanque, o inferno ganhou forma acústica. Se lá fora era um estrondo, dentro era um zumbido que fazia os dentes vibrarem. A tripulação era jogada de um lado para o outro. Cintos de segurança em 1944 não eram previstos. A única coisa que mantinha as pessoas nos lugares era a força dos braços e o instinto de autopreservação. "Errou curto!" O rouquidão do comandante nos fones soava como o ranger de uma lima no vidro. "Vitya, eles estão fazendo o enquadramento!" O mecânico motorista Viktor Skvozniak não respondia. Não estava para conversa. Seu mundo estreitou-se ao setor estreito de visão no periscópio, inundado de lama. Ele não via as explosões, mas as sentia. Ele sentia o tremor da terra através do fundo do tanque. Cada explosão perto é um golpe sísmico que é transmitido para as barras de torção da suspensão, mudando a tração das lagartas com o solo. Victor conduzia a máquina não com a cabeça, mas com a medula espinhal. A lógica aqui era impotente.
Se ele tentasse calcular a trajetória, já estariam queimando. Ele agia no nível dos reflexos, afiados por anos de guerra. Ele sabia. O artilheiro alemão é pedante. Ele trabalha pelas regras. Primeiro tiro, curto. Segundo, longo. Terceiro, no alvo. Isso se chama fazer o garfo, ou enquadramento. Dividir a distância ao meio e cobrir. Para sobreviver, era preciso quebrar essa geometria. Assim que à direita no curso a terra se levantou pelo segundo projétil, passou. Victor fez o que o alemão não esperava. Em vez de acelerar em linha reta, tentando sair da zona de abate, ele puxou bruscamente a alavanca esquerda e pisou no freio da lagarta esquerda. O tanque, indo a 50 km por hora, bicou o nariz e entrou em derrapagem profunda. A popa foi jogada para a direita. Lama voou em leque debaixo das lagartas. A máquina girou quase 90 graus. A velocidade caiu. O motor uivou de sobrecarga, mas o tanque deslocou-se da trajetória calculada uns bons 5 metros para o lado. O terceiro projétil, aquele que deveria ter sido fatal, passou exatamente pelo lugar onde deveria estar o centro do chassi do T-34, se ele tivesse ido reto. O pedaço de metal com um uivo perfurou o ar e foi para o pântano, sem encontrar aço. Errou! Berrou o municiador. Na torre acontecia algo inimaginável. O municiador, um sujeito forte apelidado de Kuznet, ferreiro, agora lembrava um acrobata numa centrífuga. Em suas mãos dançava um cartucho unitário de 16 quilos, com projétil perfurante. As paredes da cápsula escorregadias de óleo. O chão sob os pés vai ora para cima, ora para baixo com amplitude de 1 metro. Segurar o projétil é uma tarefa no limite das forças humanas. Se ele deixá-lo cair, o detonador pode disparar com um impacto na culatra. Ou o pesado pedaço de metal simplesmente esmagará seu pé. Segura, desgraçado, segura! Rosnava ele para si mesmo, apertando o projétil contra o peito como uma criança, enquanto o tanque pulava nos montículos. Era jogado contra a culatra do canhão, batia os ombros no suporte de munição. Hematomas e arranhões já não contavam. A adrenalina abafava a dor. O principal era enfiar o projétil no cano no momento em que a máquina, por uma fração de segundo, parasse no ponto mais alto do salto. Isso se chama carregar no contrafluxo. Pilotagem de alto nível que não se ensina no treinamento. O artilheiro, com o rosto colado no apoio da testa da mira, via um mundo que enlouquecera. A retícula da mira pulava como um cardiograma furioso. Terra, céu, clarões de tiros, arbustos, tudo isso se misturava num caleidoscópio. Virar a torre exatamente para o alvo era fisicamente impossível. Estabilizadores giroscópicos no T-34-85 não existiam. O estabilizador era a habilidade do artilheiro e a suavidade da marcha, que agora não existia nem em sonho. Não atirar, comandava o capitão. Economizar munição. Fogo só na curta. Atirar em movimento em tal sacudida significa apenas jogar munição para o céu. Era preciso chegar mais perto. A queima-roupa. Onde errar seria impossível. A bateria alemã passou para o fogo rápido. Agora eles batiam não um por um, mas em salvas. 4 canos vomitavam a morte a cada 5 ou 6 segundos. O ar ao redor do tanque transformou-se num caldeirão fervente de ondas de choque e estilhaços. Victor ouvia como o granizo de aço tamborilava na blindagem. Não eram acertos diretos, mas estilhaços de explosões próximas e pedaços de terra congelada, duros como pedra. O som era como se alguém batesse com uma marreta num tanque de ferro vazio onde você está sentado. Dzim! Bam! O estrondo encobria o rugido do diesel. O cheiro no compartimento de combate mudou. Ao aroma de diesel e suor, misturou-se o cheiro acre e ácido de pólvora queimada, que era puxado para dentro pela ventilação e pelas frestas. E mais um cheiro. Cheiro de medo. Não pânico, terror animal, mas um suor frio e pegajoso que aparece quando o organismo entende. A morte está atrás do ombro esquerdo e respira no ouvido. Victor jogou a máquina para o lado novamente.
Agora para a direita. Ele lia o ritmo do tiro alemão. Salva. Pausa para recarga. Correção. Salva. Ele tinha aproximadamente 6 segundos entre os golpes do martelo. Nesses 6 segundos, ele espremia do V2 tudo o que ele podia dar. O tanque bateu num toco escondido sob a água. O impacto foi terrível. O chassi foi jogado para cima. Os limitadores de curso dos braços bateram. Parecia que as barras de torção estourariam agora, e as rodas voariam para lados diferentes. A tripulação voou para o teto. O comandante bateu o capacete na tampa da escotilha, de tal forma que escureceu nos olhos. Mas as lagartas aguentaram. Os pinos das lagartas, aço temperado, aguentaram a carga de ruptura, muitas vezes superior à calculada. A máquina caiu de volta na lama e, sem perder a inércia, continuou a corrida. Era o triunfo da engenharia soviética. Um chassi bruto, simples, mas indestrutível, criado para condições bárbaras como essa. 400 metros! Grasnou o comandante, olhando para a borda do aterro se aproximando. Vitya, só mais um pouco! 400 metros. Isso já é distância de tiro a queima-roupa. Dessa distância, o 88 atravessa o tanque de ponta a ponta. Mas também para o tanque é a distância de fogo eficaz. Victor sentia como o cansaço começava a travar os músculos. As alavancas ficaram pesadas como chumbo. Cada movimento exigia esforço de vontade. A vibração esgotava a alma. As mãos tremiam, mas continuavam a fazer seu trabalho. Esquerda, puxar. Acelerador, no fundo. Direita, puxar. Acelerador, soltar. Acelerador, no fundo. Era uma dança com a morte no sentido mais literal. Um movimento errado, um segundo de atraso, um erro na avaliação do solo, e a dança terminaria numa tocha ardente. Mas enquanto a música da batalha tocava, eles dançavam. Os projéteis caíam cada vez mais perto. Os alemães acertaram a mira. Mais uma explosão levantou a terra bem na frente da fenda de visão do mecânico, cobrindo o periscópio de lama preta. Victor ficou cego. "Não vejo nada!" berrou ele, sem diminuir a marcha. Diminuir era impossível. Parada é morte. Ele conduzia o tanque às cegas, de memória, mantendo na cabeça aquela imagem que vira um segundo atrás. 2 segundos de cegueira total num campo minado sob fogo de artilharia. "Direita! Pega a direita! Tem uma cratera!" A voz do comandante tornou-se seus olhos. Victor puxou a alavanca direita, confiando sua vida à voz nos fones. O tanque obedeceu, guinou, e num instante a lagarta esquerda passou bem na borda da cratera fresca, despejando terra no buraco fumegante. Passou. O municiador finalmente pegou o ritmo. O clangor do ferrolho é o som mais doce para um tanquista. "Perfurante pronto!" rugiu ele, cobrindo o barulho da batalha. Agora eles tinham dentes. Agora não eram apenas um alvo em fuga, mas um predador pronto para o salto. Mas até o salto era preciso viver mais um minuto. O minuto mais longo de suas vidas. A bateria alemã via-os como na palma da mão. A enorme carcaça verde do tanque, rompendo o nevoeiro, crescia em suas miras a cada segundo. O duelo passava para o estágio final, psicológico. Quem pescaria primeiro? Quem se assustaria primeiro com a colisão inevitável? Para entender o que acontecia na bateria alemã nesses últimos segundos, é preciso olhar o mundo através da ótica da mira Zeiss. Para o artilheiro do primeiro canhão, Hans, veterano do Afrika Korps, o mundo estreitou-se à cruz de finas linhas pretas gravadas no vidro. E nesse mundo estéril, dividido em milésimos, acontecia algo que não se encaixava no regulamento de artilharia da Wehrmacht. Até aquele momento, a guerra para a guarnição do PaK 43 era matemática. Distância, velocidade do vento, antecipação, disparo. O alvo era um ponto. Mas agora, o ponto se transformara numa enorme parede verde que avançava com a inevitabilidade de um desabamento na montanha. O T-34 já não era um alvo.
Ele preencheu todo o campo de visão da mira. A uma distância de 300 metros, um tanque indo a 55 km por hora, em ângulo com a linha de fogo, cria um problema monstruoso para o mecanismo de mira. O problema consistia nas relações de transmissão. O mecanismo de giro horizontal do canhão de 88 mm tinha dois modos, grosso e fino. O grosso permitia girar o cano rapidamente, mas não dava precisão. O fino permitia mirar nos pontos vulneráveis, mas era lento demais. Hans girava as manivelas com as duas mãos, arrancando a pele das palmas. O suor inundava os olhos, ardendo na mucosa, mas piscar era impossível. O tanque de Skvozniak movia-se mais rápido do que o cano do canhão conseguia virar. Mais rápido! Esquerda! Berrava o comandante do canhão, perdendo a voz. Ele estava com o binóculo, e em suas lentes a máquina russa já parecia um monstro cuspindo fumaça e lama. Hans via na mira como a lateral verde do tanque deslizava para a borda da lente, saindo da cruz. Ele girava a manivela com velocidade insana, mas o reparo pesado de muitas toneladas com o longo cano possuía inércia própria. A física trabalhava contra eles. Para parar a rotação e fazer um tiro preciso, era preciso anular a inércia do cano, e o tanque nesse tempo fazia mais uma arrancada para o lado. Era uma corrida de engrenagens contra lagartas, e as engrenagens perdiam. O artilheiro mudou para a mira grossa. O cano deu um tranco para a esquerda, alcançando o alvo. A cruz pousou na torre. "Fogo!" berrou Hans. O municiador puxou a alavanca de disparo. Tiro. A cápsula voou tinindo da culatra, fumegando. Mas na mira Hans viu não o clarão do acerto, mas uma fonte de terra atrás da popa do tanque. Enquanto o projétil voava essas frações de segundo, enquanto a mecânica do disparo funcionava, enquanto a pólvora empurrava o pedaço de metal pelas estrias do cano, o tanque conseguiu deslocar-se 4 metros. A velocidade angular do alvo a tal distância era excessiva. Já não era um combate de artilharia. Era tiro ao prato, só que o prato pesava 32 toneladas e estava armado com um canhão. "Carregar!" O grito do comandante afundou no estrondo crescente. O som do diesel soviético V2 agora dominava o campo de batalha. Não era o zumbido uniforme dos motores dos Tigres ou Panteras alemães. Era um baixo grosseiro e roncador, que passava para um guincho em altas rotações. A terra sob os pés dos artilheiros começou a tremer. Pequenas pedras no parapeito pulavam. A vibração era transmitida através das solas das botas, causando náusea e pânico em nível animal. O municiador, um cabo robusto, agarrou mais um cartucho unitário. O projétil pesava 16 quilos. Em situação normal, ele o enfiava no cano com um movimento suave. Mas agora as mãos tremiam. Não de fraqueza, mas de overdose de adrenalina. A coordenação motora fina falhou. O projétil bateu com a cabeça na culatra, não entrando na câmara. Segundos preciosos foram gastos para ajeitá-lo. "Idiota!" O comandante socou o ombro do municiador. "Rápido!" Mas era tarde. A barreira psicológica ruiu. Eles viram como o tanque superou a marca de 200 metros. Agora, ele era enorme. Eram visíveis as soldas na torre, as alças de apoio da infantaria, as lagartas sobressalentes na blindagem frontal. Era visível como o cano da metralhadora dançava na instalação esférica. O medo paralisou a vontade. Esse fenômeno é conhecido como tancofobia. Quando uma máquina de aço que você não pode parar vem em sua direção, o cérebro desliga a lógica e liga o antigo instinto de fuga. Os artilheiros, elite da Wehrmacht, homens que passaram por fogo e água, de repente sentiram-se como infantaria indefesa. Eles entendiam. Não davam conta. O tanque entrou na zona morta. Zona morta para a artilharia é o espaço na frente do canhão onde os ângulos de mira ou a velocidade de rotação do cano não permitem atirar. O tanque estava perto demais e muito de lado. Para pegá-lo na mira agora, era preciso virar todo o reparo, cravando as pás no chão. É impossível fazer isso em segundos.
No canhão vizinho, os nervos cederam antes. A guarnição largou as manivelas e correu. As pessoas pulavam da trincheira, largando os capacetes, e corriam para a floresta, para longe daquela força implacável. A visão dos companheiros fugindo acabou de vez com a disciplina na bateria. Parados! O comandante da bateria sacou a Luger. Eu atiro! Mas ninguém o ouvia. O rugido do motor abafou tudo. O T-34 saltou da baixada bem na frente das posições. Ele estava tão perto que se podia distinguir o número na torre, coberto de lama. Para o artilheiro alemão Hans, era o fim do mundo. Na ocular da mira não havia mais tanque. Havia uma massa verde contínua e borrada que cobrira o sol. Ele recuou da mira, entendendo toda a inutilidade de ações futuras. As manivelas giravam em falso. O cano olhava para o vazio, para onde o tanque estava 2 segundos atrás. O tanque russo não atirava. Já não precisava. Ele mesmo era o projétil. A energia cinética de 32 toneladas, multiplicada pela velocidade de 50 km por hora, transformava-o num ariete capaz de levar tudo em seu caminho. O comandante do canhão baixou a pistola. Em seus olhos congelou uma expressão de absoluta descrença. Ele contava com um duelo, com tática, com habilidade, e recebeu uma avalanche. Os russos não jogavam pelas regras. Eles simplesmente esmagaram as regras com as lagartas. O colapso psicológico foi total. A defesa alemã, construída em cálculos precisos e disciplina de fogo, desmoronou como um castelo de cartas diante da dinâmica bruta e furiosa. Os artilheiros transformaram-se numa multidão de pessoas apavoradas, desejando apenas uma coisa: estar o mais longe possível daquele aço rugidor. Nos últimos momentos antes do impacto, quando as lagartas já começavam a esmagar o parapeito, alguém dos alemães gritou. Não foi um grito de guerra, mas um berro de horror. O grito de um homem que vê sua morte e entende que ela se parece com o fundo sujo e barulhento de um tanque T-34. A bateria silenciou. Não porque acabaram os projéteis, mas porque acabaram as pessoas capazes de atirar. A vontade de resistir foi esmagada antes que as lagartas tocassem o metal dos canhões. O tanque de Skvozniak venceu essa batalha não com fogo, mas com medo. Medo diante da inevitabilidade. Medo diante da velocidade que é impossível controlar. Impacto. Não foi uma colisão. Foi um terremoto na escala de uma trincheira. 32 toneladas de metal acelerado, multiplicadas pela velocidade de 55 km por hora, chocaram-se contra o parapeito da posição alemã. A energia cinética do impacto foi tamanha que sacos de areia, caixas de munição e coberturas de troncos não apenas voaram, desintegraram-se, transformando-se em estilhaços. O nariz da máquina empinou para cima, cobrindo o periscópio com o céu, e depois com um estrondo monstruoso, do qual parecia que as soldas do chassi deveriam estourar, desabou para baixo, direto sobre a base do canhão alemão. Dentro do tanque, o mundo virou de cabeça para baixo. A tripulação, apesar dos suportes e alças, foi jogada para frente. O comandante bateu o peito na culatra, perdendo o fôlego, mas não sentiu dor. A adrenalina já inundara o sangue, desligando os receptores de dor. Explosivo! Sob os pés! O rouquidão no laringofone rompeu em guincho. A distância de combate encurtou de centenas de metros para o encosto do cano. A balística aqui não funcionava mais. Funcionava apenas o princípio da escopeta. O municiador, equilibrando-se no chão que dançava sob os pés como o convés na tempestade, infou o projétil explosivo de alto impacto na culatra. A cunha do ferrolho tânio, fechando. Esse som, o clangor de aço contra aço, foi o sinal para o início do massacre. Tiro. 85 mm a queima-roupa. O freio da boca do canhão estava a apenas 3 metros do abrigo alemão. A onda de choque do tiro não teve tempo de se dispersar. Ela bateu no chão, refletiu e voltou para o tanque, tirando a poeira da blindagem e atordoando os infantes alemães que nem tiveram tempo de entender o que os matou. O projétil explodiu instantaneamente. A ação explosiva a tal distância é monstruosa.
Não são apenas estilhaços. É ar comprimido que quebra ossos e rasga pulmões, antes mesmo que chegue o metal. A guarnição alemã, que um segundo atrás tentava virar o canhão, deixou de existir como unidade de combate. Mas o tanque não parou. O sargento Victor não tirou o pé do acelerador. Ele engatou uma marcha reduzida e começou a passar o ferro. É o elemento mais terrível, mais sujo do combate de tanques. Quando o canhão já não é necessário, quando as metralhadoras estão superaquecidas, quando as armas se tornam as lagartas. Victor trabalhava com as alavancas como um pianista. Esquerda puxada ao máximo. Direita, avanço total. O tanque, rugindo o motor, começou a girar no lugar. As lagartas, cada uma pesando mais de 1 tonelada, raspavam na terra congelada, moendo tudo o que caía sob os elos. Cápsulas, caixas, aço dos canhões alemães, madeira das fortificações. O som de metal quebrando do PaK 43 era ouvido até através do rugido do diesel. O tanque passou por cima do longo cano do canhão, enterrando-o na lama. O aço rangeu, resistiu e depois estourou com um estalo seco. O reparo foi esmagado, as rodas voaram para os lados. A arma cara e de alta precisão da Wehrmacht em segundos transformou-se num monte de sucata sob as lagartas de aço dos Urais. "Esmaga eles! Esmaga!" berrava o comandante, colado ao periscópio. Ele girava a torre, procurando sobreviventes. A metralhadora coaxial DT engasgava. O disco de 63 cartuchos voava em meio minuto. O radiooperador, sentado à direita do mecânico, batia com rajadas curtas nas figuras em uniforme cinza que corriam. Aqui não era preciso mirar. O setor de tiro era todo o primeiro plano. Dentro do compartimento de combate havia uma névoa azulada. O ventilador no teto da torre zumbia, tentando puxar os gases da pólvora, mas não dava conta do ritmo de tiro. A tripulação respirava uma mistura de monóxido de carbono e cordite. Os olhos lacrimejavam, a garganta arranhava, mas ninguém notava isso. Victor sentia a resistência sob as lagartas. O tanque dava trancos, topando em obstáculos. Patinava, mas rastejava. O motor esquentava. A temperatura da água passou dos 100 graus. O ponteiro arrastava-se para a linha vermelha, além da qual começava o travamento dos pistões. Mas agora, desligar o motor ou deixá-lo esfriar era impossível. Parada significava morte. A infantaria inimiga, recuperando-se do choque, poderia jogar granadas na máquina imóvel ou queimá-la com um Panzerfaust. Por isso, o T-34 não parou nem um segundo. Ele girava como um peão, quebrando as linhas das trincheiras. Era o caos elevado ao absoluto. A disciplina alemã, sua famosa ordem, ruiu num instante. É impossível manter a formação e cumprir comandos quando no meio da sua posição um monstro de aço de 30 toneladas se enfurece cuspindo fogo. O comandante viu no periscópio como um grupo de alemães tentava virar o segundo canhão. Eles puxavam pelas bases, rostos distorcidos de horror e esforço. "Direita 30! Explosivo!" O comando bateu nos ouvidos do artilheiro. A torre foi num solavanco para a direita. O motor elétrico do acionamento zumbia no limite. O cano alcançou o alvo. Tiro. A explosão espalhou os artilheiros como bonecos de pano. O próprio canhão foi jogado para o ar. Virou e bateu no chão com o cano para baixo. A munição empilhada ao lado detonou. Uma coluna de fogo e fumaça envolveu o lado direito do tanque. "Acertei!" suspirou o municiador, limpando o rosto com a manga preta de fuligem. Ele já se esticava para o próximo projétil, mas os dedos escorregavam na cápsula molhada. Era um trabalho físico de exaustão. O municiador levantava 16 quilos, virava-se na torre apertada, enviava, e tudo isso em condições de trepidação selvagem e calor. O suor corria em bicas pelas costas, a farda colava no corpo. Os músculos travaram com ácido lático, mas parar era impossível. Victor, embaixo, no compartimento de direção, também trabalhava no limite das capacidades humanas. O esforço nas alavancas do T-34 chegava a 25 quilos. Para virar o tanque na lama,
Era preciso puxar a alavanca com todo o peso do corpo. Seus ombros ardiam em fogo, as costas doíam, mas as mãos faziam seu trabalho automaticamente. Ele via à sua frente apenas lama, sombras passando e clarões. Ele não pensava que esmagava pessoas vivas. Para ele agora existiam apenas alvos e obstáculos. A psicologia do motorista de tanque no combate aproximado muda. Você se sente invulnerável em sua blindagem, mas ao mesmo tempo entende que sua blindagem é a única coisa que separa você do nada. Em algum momento, o tanque passou por cima de um abrigo com munição. Ouviu-se um estouro surdo sob o fundo. A máquina foi jogada para cima. Mas a explosão foi direcionada para baixo, para a terra. O fundo grosso aguentou. Apenas o zumbido nos ouvidos ficou mais forte e caiu a carepa das soldas. "Vivos!" grasnou o rádio operador, trocando o disco da metralhadora. Suas mãos estavam em sangue. Arrancou a pele no ferrolho, mas continuava a atirar. O inimigo deixou de ser uma força organizada. A bateria foi derrotada. 4 canhões que mantinham em medo todo o batalhão transformaram-se em metal retorcido. As guarnições foram destruídas ou fugiram. Restaram apenas tiros isolados de fuzis, que estalavam na blindagem como ervilhas, sem causar dano. Era o triunfo da força bruta. Triunfo da massa e da velocidade. A tripulação de Skvozniak fez o impossível. Entrou no corpo a corpo com a artilharia e saiu vencedora. No combate aproximado, o canhão não tem chances contra o tanque, se o tanque já rompeu para a posição. O canhão é estático, o tanque é dinâmico. A estática perdeu. O comandante olhou o campo de batalha pela cúpula de comando. A fumaça se dispersava. Ao redor estavam espalhados reparos retorcidos, caixas viradas, pedaços de munição. "Cessar fogo", comandou ele. A voz estava rouca, estranha. Olhar ao redor. Metralhadoras prontas, vigiar a floresta. O motor baixou a rotação, passando para um ronco uniforme e satisfeito. O tanque parou no meio da posição revolvida por ele mesmo, como um predador sobre a presa. Da blindagem vinha calor. O cano do canhão fumegava, a tinta nele queimara e formara bolhas. Mas o silêncio não chegou. Através do zumbido nos ouvidos, rompia-se um novo som. Um som que eles esperavam e temiam ao mesmo tempo. O som pelo qual passaram por aquele inferno. Os segundos passavam. A tripulação recuperava o fôlego. As mãos tremiam, soltando as alavancas e manivelas. Era o momento em que a adrenalina começa a recuar e o cansaço de chumbo desaba. Mas relaxar era cedo. A tarefa principal ainda não fora resolvida até o fim. Sapadores. Onde estão os sapadores? O estrondo da batalha, que um segundo atrás parecia infinito, de repente se desfez em sons isolados e decrescentes. O clangor das lagartas moendo os restos do reparo alemão tornou-se o último acorde na sinfonia de destruição da bateria. Mas o silêncio era enganoso. A principal ameaça, 8 toneladas de TNT amarradas aos pilares da ponte, não sumira. O mecânico motorista Victor, cujas mãos tremiam de sobrecarga nas alavancas, sabia. O trabalho deles não terminara. O tanque, fumegante, coberto de fuligem e uma camada de lama, parou na crista da trincheira revolvida. Agora ele não era um ariete, mas um escudo. "Sapadores! À esquerda, na água! Cobre eles!" O comando do capitão rompeu o zumbido nos ouvidos. Do junco da margem, como sombras cinzentas no fundo da água cinza, surgiram 3 figuras. Eram os sapadores do pelotão de engenharia de reconhecimento. Sem gritos de urra, sem movimentos desnecessários, curvados tão baixo que parecia que rastejavam de barriga, os soldados arrancaram para o aterro. Nas mãos não tinham fuzis. Apenas sondas e tesouras pesadas para cortar metal. Sua tarefa era cirúrgica. Enquanto o tanque de Skvozniak, com sua carcaça de 32 toneladas, cobria o setor de tiro dos infantes alemães sobreviventes, os sapadores deviam encontrar e cortar o nervo do sistema explosivo, o cabo detonador. Victor virou um pouco o corpo da máquina para a esquerda. O motor, superaquecido até a marca crítica, trabalhava com falhas, soltando anéis de fumaça azulada.
Mas desligá-lo era impossível. A qualquer momento poderia ser necessária uma arrancada para cobrir os homens. O esquema alemão de minagem de pontes era padrão e confiável, como toda a engenharia deles. A carga principal era colocada nos pilares da ponte, a duplicada sob o tablado. A iniciação era feita eletricamente, a partir de uma máquina de detonação escondida num bunker protegido. No periscópio, Victor viu como os sapadores corriam ao longo do aterro. Eles não olhavam para o tanque, olhavam para os pés, procurando na mistura de lama e grama a fina cobra preta do cabo. No outro lado, a uns 100 metros da ponte, de um abrigo camuflado, apareceu um oficial alemão. Ele entendeu que os canhões estavam perdidos. Ele entendeu que os tanques russos romperam. Restou-lhe a última ordem: não entregar a travessia. Ele correu de volta para a escuridão do abrigo, para a alavanca da máquina de detonação. Eram segundos esticados numa eternidade. O impulso elétrico corre pelos fios à velocidade da luz. Mas para enviar esse impulso, o homem precisa de tempo. Tempo para correr até o aparelho. Tempo para desbloquear a trava de segurança. Tempo para empurrar a haste para baixo com força. Um dos sapadores, um sargento sênior, caiu de joelhos direto na lama na base do aterro. Ele o encontrou. Um cabo grosso, emborrachado, indo para a água. Isolamento alemão, feito para anos de permanência na terra. Corta! Esse grito ninguém ouviu, mas pairava no ar. O sapador jogou todo o peso do corpo nas alças das grandes tesouras. As mandíbulas de aço morderam o revestimento. Os fios do cabo resistiam. Não era um fio doméstico, mas uma linha blindada. Era preciso força. Nesse momento, da orla da floresta bateu uma metralhadora alemã MG-42. A rajada levantou fontes de água a 1 metro do sapador. Metralhadora! Berrou o comandante do tanque. A torre do T-34 deu um tranco. O artilheiro não procurou a mira. Ele simplesmente apertou o gatilho da metralhadora coaxial, orientando-se pelos traçantes. Uma rajada longa e brava da DT soviética varreu os arbustos, forçando o alemão a calar a boca. O tanque tornou-se uma parede na qual as balas se quebravam. A blindagem tinia com os impactos, mas para a tripulação esse som já era um fundo habitual. O sapador, sem prestar atenção ao assobio das balas sobre a cabeça, fez um último esforço. Clique. O cabo foi cortado. As pontas do fio caíram na lama, inúteis e mortas. O circuito foi aberto. Em algum lugar no abrigo alemão, o oficial empurrou a alavanca para baixo com força. Ele esperava o trovão. Ele esperava que os vãos de madeira da ponte voassem para o céu numa nuvem de lascas e fogo. Mas nada aconteceu. O sinal elétrico morreu em algum lugar na terra úmida, a 50 metros das cargas de TNT. A ponte ficou de pé. O sapador levantou a mão para cima. Polegar. Um gesto simples que valia mais que qualquer medalha. Pronto. Suspirou o comandante do tanque. Descansar, rapazes. Descansar. Victor tirou o pé do acelerador. O motor, que nos últimos 20 minutos trabalhou rasgando a aorta, espirrou agradecido e começou a diminuir a rotação. A vibração do corpo, que se tornara parte do organismo da tripulação, começou a cessar. Dentro da torre ficou silencioso. Mas esse silêncio era assustador. Era trauma acústico. Depois do estrondo monstruoso dos disparos no espaço fechado, depois do uivo da transmissão e dos impactos dos projéteis na blindagem, os ouvidos recusavam-se a perceber sons normais. Nas cabeças havia um apito fino e alto, o zumbido da concussão. O municiador escorregou pela parede da torre para o chão, direto sobre as cápsulas deflagradas. Suas mãos, pretas de fuligem e óleo, tremiam com tremores fortes. Ele tentava pegar o cantil, mas os dedos não obedeciam, e ele simplesmente ficou sentado, olhando fixamente para a culatra do canhão, da qual vinha calor como de um forno. O comandante abriu a escotilha. O ar fresco, cheirando a rio e queimado,
invadiu o compartimento de combate, expulsando o fedor sufocante dos gases da pólvora. Victor desligou o motor, a última batida do pistão, e veio o silêncio absoluto, acolchoado. Ouvia-se apenas o metal do motor esfriando e estalando, a água chiando ao cair nos tubos de escape incandescentes, e em algum lugar longe, muito longe, pássaros cantando, que não davam a mínima para a guerra. Os sapadores já desarmavam as cargas nos pilares da ponte com eficiência, retirando os blocos. Mas a tripulação já não via isso. Eles estavam sentados dentro de sua caixa de aço, vazios, espremidos até a última gota. Victor recostou-se no assento. Seu macacão estava molhado de ponta a ponta, dava para torcer. Os joelhos tremiam tanto que ele não conseguia colocar as pernas retas. Ele olhava para o painel de instrumentos. Temperatura da água, 105 graus. Pressão do óleo, quase zero. Combustível nos tanques restava no fundo. Eles passaram pelo inferno e trouxeram a máquina de volta do outro mundo. Eles violaram todas as instruções, todos os manuais e todas as leis da física. Mas a ponte estava inteira. O fio fino através do Berezina, pelo qual logo passariam milhares de tanques, caminhões e soldados, foi salvo não pela estratégia dos generais, mas pelo trabalho sujo de 4 homens e 3 sapadores. O comandante saiu para a blindagem e sentou-se, balançando as pernas. Ele tirou um maço de cigarros Bellamore, amassou o cigarro com os dedos duros. Acendeu. A primeira tragada camou os pulmões, mas trouxe uma calma estranha. Ele olhava para a ponte, depois para a bateria alemã destruída, depois para o céu. Vivos, disse ele para o vazio. Não alto, não triunfante. Apenas constatou o fato. Embaixo, perto das lagartas, os sapadores acenavam para eles. Gritavam algo, provavelmente agradeciam, mas a tripulação ouvia apenas o zumbido nos ouvidos. A sincronização das ações funcionou. O tanque e o homem funcionaram como um mecanismo único. O ferro cobriu a carne e a carne direcionou o ferro. Começava um dia normal do exército. O sol subia mais alto, dispersando definitivamente o nevoeiro que salvou suas vidas. Logo aqui haveria poeira, ronco de colunas, xingamentos dos controladores de tráfego. Mas esses poucos minutos de silêncio após a batalha pertenciam apenas a eles. Minutos em que você entende que o ar tem gosto e a imobilidade da terra sob os pés é a maior felicidade do mundo. O estrondo, que começou a crescer do leste 10 minutos após o silêncio, diferia do barulho da batalha. Não era o ritmo quebrado e histérico do combate, mas o ronco uniforme e de baixa frequência de uma avalanche se aproximando. A terra tremeu novamente, mas agora esse tremor não trazia ameaça. Trazia inevitabilidade. As forças principais do corpo aproximavam-se da travessia. O primeiro a sair no aterro, que meia hora antes os canhões alemães mantinham sob mira, foi um carro blindado leve de reconhecimento. Atrás dele, rugindo motores e cobrindo os arbustos de fumaça azulada, vieram os tanques. T-34, pesados 1S2, canhões autopropulsados. O fluxo de aço, que até aquele momento era contido pela fina represa da defesa alemã, agora jorrou na brecha aberta. O tablado de madeira da ponte gemeu. Os sapadores, os mesmos que cortaram os fios sob as balas, agora estavam com água na cintura e olhavam com preocupação para as estacas. A ponte fora calculada para 16 toneladas e por ela passavam máquinas pesando 46. Mas a ponte aguentava. Ela vergava, rangia, mas aguentava. Porque os engenheiros russos construíam com margem e os tanquistas russos sabiam como distribuir o peso. A tripulação de Skvozniak estava parada de lado, perto de sua máquina que esfriava. O tanque parecia assustador. A camada de lama na blindagem era tão grossa que escondia até os números táticos. O cano do canhão escurecera da fuligem, a tinta nele inchara em bolhas e caía em flocos cinzentos. A proteção sobre a lagarta esquerda fora arrancada, expondo as rodas que brilhavam como metal polido. Um Jeep Willys empoeirado aproximou-se do tanque. Dele saiu pesadamente, segurando uma prancheta, um major-general, comandante da brigada.
Seu rosto estava cinza da poeira da estrada, olhos vermelhos. Ele não parecia um general de cartaz em túnica de gala. Era um operário da guerra, gerenciando um mecanismo enorme e complexo. Ele aproximou-se do tanque. Deu a volta nele, examinando atentamente as marcas de tiros e pedaços do reparo alemão presos nas lagartas. Depois olhou para o pântano, por onde passava o rastro das lagartas, 2 sulcos profundos cheios de água, serpenteando entre os montículos. O general era tanquista. Ele entendia de física. Ele sabia que 32 toneladas não poderiam passar por ali. Teoricamente. Quem é o mecânico? Perguntou ele baixo, sem levantar a voz, mas foi ouvido mesmo através do barulho da coluna. Victor deu um passo à frente. Ele limpou as mãos no macacão, deixando na tecido novas manchas de graxa, e tentou ficar em posição de sentido. Mas as pernas não obedeciam, e as costas, travadas pela tensão monstruosa, recusava-se a desenvergar. Ele estava de pé, curvado, sujo, com o rosto parecendo a máscara de um mineiro. Sargento Viktorov, camarada general. O comandante da brigada olhou para ele com um olhar longo e avaliador. Nesse olhar não havia comoção. Havia o respeito profissional de um mestre para um mestre. Como passou, o general acenou para o pântano. Lá é lugar maldito. A inteligência relatou como intransitável. Na inércia, camarada general, respondeu Victor rouco. Na segunda e terceira marcha, com a ajuda de Deus e muita raça. O general sorriu. O sorriso saiu torto, cansado. Na inércia. No Estado-Maior do Exército arrancariam minha cabeça por tais manobras. Violação de todas as instruções de operação. Mas... Ele ficou em silêncio, olhando para a coluna que ia além do rio. Se você não tivesse passado, estaríamos agora parados esperando as pontes flutuantes, e os alemães estariam se entrincheirando na outra margem. Ele tirou a cigarreira, estalou a tampa, estendeu um cigarro ao sargento. Essa era a forma mais alta de gratidão disponível ali, na linha de frente. Não uma medalha que chegará em um mês, mas um cigarro das mãos do general agora mesmo. Fuma, sargento. Você nos ganhou um dia. 24 horas. Na escala do fronte, isso é uma eternidade. Nessas 24 horas, chegaremos a Bobruisk e fecharemos o cerco. Você entende o que você fez? Você não apenas suprimiu os canhões, você abriu os portões. Victor pegou o cigarro com dedos trêmulos, acendeu no isqueiro do general. A fumaça acre pareceu a coisa mais gostosa que ele provou na vida. Sirva a União Soviética, expeliu ele junto com a fumaça. O general deu um tapa em seu ombro, pesado, de homem para homem, e foi para o carro. Ele não tinha tempo para longas conversas. A guerra é um cronograma. E agora esse cronograma estava adiantado em relação aos planos do comando, graças a uma tripulação que decidiu que a física podia ser enganada. A coluna continuava a passar. Caminhões Studebaker, cheios de caixas de munição, tratores com obuseiros, cozinhas de campo, ambulâncias. Milhares de pessoas, centenas de motores. E todos eles passavam pelo T-34 sujo e esfolado, parado no acostamento. Soldados dos caminhões acenavam para os tanquistas, gritavam algo, mas as palavras não podiam ser distinguidas no zumbido geral. Victor encostou as costas na blindagem de seu tanque. O metal estava quente. O motor esfriava devagar, liberando o calor acumulado. Esse calor penetrava através do macacão, aquecendo as costas doloridas. Ele sentia como o tanque respirava. Os estalos do aço esfriando pareciam as batidas do coração de uma fera enorme que acabara de correr uma maratona e agora recuperava o fôlego. Ele olhava para o oeste, para onde a estrada ia, para onde o sol se punha, colorindo o céu em tons carmesim. Lá, além do horizonte, estava Minsk. Lá estava a Alemanha. Lá estava a vitória. Nesse momento veio a compreensão. Não orgulho, não vaidade, mas uma compreensão calma da essência do ocorrido. Heroísmo nesta guerra não são poses bonitas e nem palavras altas diante da tropa.
Heroísmo é a concentração máxima de profissionalismo. É o conhecimento de quantos graus o óleo aquece na aceleração máxima. É a habilidade de sentir a tração da lagarta com o solo com as pontas dos dedos. É a capacidade de tomar uma decisão em fração de segundo, quando o regulamento manda parar e esperar. O tanque T-3485. Máquina criada para produção em massa, simples e bruta. Mas nas mãos de um mestre, ela transformou-se num instrumento de ataque cirúrgico e pontual. A suspensão Christie, desenvolvida para velocidades de corrida, o motor V2, criado por engenheiros de aviação, tudo isso se somou num sistema único que permitiu realizar o impossível. Victor fumou o cigarro até o filtro de papelão, jogou a ponta na lama e apagou com a bota. As mãos pararam de tremer. A adrenalina foi embora, deixando lugar para um cansaço pesado, de chumbo. Mas era um cansaço bom. O cansaço de um homem que fez honestamente o seu trabalho. E aí, Skvozniak? Aproximou-se o comandante do tanque. Ele também parecia um fantasma, rosto preto, só os olhos e os dentes brilhavam. Liga, estão nos esperando. Os técnicos prometeram trazer novas rodas à noite e trocar as lagartas. Mas por enquanto vamos assim, mancos, mas bravos. Ligo, assentiu Victor. Para onde ela vai? Ela é dura na queda. Ele subiu na blindagem. Com movimento habitual, deslizou para a escotilha do motorista. O cheiro familiar de diesel, óleo e suor encontrou-o como a casa natal. Ele colocou as mãos nas alavancas. Elas ainda estavam quentes. Pressionar o botão de partida. O ar comprimido sibila nos cilindros. O motor, com relutância, com preguiça, gira e de repente pega, explodindo num ronco uniforme e potente. 500 cavalos de potência acordaram novamente. O tanque deu um tranco, sacudindo o torpor, taniu as lagartas e lentamente rastejou para a estrada, entrando na cauda da coluna que passava. Ele ia para o oeste, dissolvendo-se nas nuvens de poeira levantadas por milhares de rodas. Nos livros de história, esse episódio entrará como uma linha Scupa. A vanguarda do corpo de blindados forçou a travessia do rio Berezina em movimento, garantindo alto ritmo de ofensiva. Lá não escreverão sobre o batimento cardíaco furioso do artilheiro. Não escreverão sobre como o mecânico lia os tons da grama no nevoeiro. Não escreverão sobre o cheiro de embreagem queimada. Mas a história não é escrita com tinta. Ela é escrita com sangue, suor e óleo. E esse ataque através do nevoeiro permanecerá um monumento eterno de que a força mais temível na guerra não é o calibre do canhão, nem a espessura da blindagem. É o homem que se fundiu com sua máquina num todo único. O homem que sabe que a coragem toma cidades, mas a maestria as liberta. A coluna sumiu no horizonte. A poeira assentava lentamente na terra revolvida, nos destroços dos canhões alemães, na ponte salva. O Berezina corria adiante, calmo e indiferente, levando em suas águas as cinzas da grande batalha. O caminho para Minsk estava aberto.